Olá, amigas de Jesus, sejam muito bem-vindas ao nosso canal. Esse canal aqui eu fiz para nós trocarmos experiências, né? Que a gente possa crescer cada dia mais unidas em Cristo, cada uma trazendo o seu testemunho e contar assim sobre a minha vida, como Deus me resgatou de uma depressão, do fundo do poço, de uma vida de religiosidade, coisas que eu vivi até agora, né? Eu quero compartilhar com você, que você seja muito bem-vinda neste canal. Hoje o assunto é sobre a nossa liberdade, para nós sermos quem nós fomos chamadas para ser em Cristo, né? Deus, ele nos chamou, ele nos deu uma identidade, cada pessoa ela tem a sua identidade. Tanto é que cada pessoa ela é diferente uma da outra. Até mesmo mães e filhas têm semelhanças diferentes, têm a personalidade diferente. Cada pessoa ela é única, né? Nós temos que entender que nós temos a identidade de Deus. Deus, quando ele nos fez, ele colocou a assinatura dele. Salmos 39:14 fala isso, que eu agradeço a Deus porque Ele me fez de uma maneira especial, né? Se você ler, vai ter várias traduções aí que vai falar da maneira como nós somos feitas, é uma maneira única e especial. E hoje em dia, o nosso desafio, né, da nossa sociedade é a aceitação, principalmente sobre as mulheres, né? A nossa aceitação de quem nós somos, né? Porque as mulheres são muito cobradas hoje em dia, cobradas tanto na aparência física como em ter uma vida que às vezes não tem cabimento, né? As mulheres elas são cobradas para ter uma aparência, ter uma vida de aparência, né? Um relacionamento perfeito, a casa perfeita, o emprego perfeito. Muitas vezes tudo que postam, aquele influenciador que você segue ali, ele tá postando uma coisa que não é verdadeira. Aquela mulher que tem te influenciado, a gente tem que cuidar hoje em dia os tipos de influência que nós estamos olhando, que nós estamos ouvindo, os tipos de vozes que estão nos influenciando. Porque muita coisa que é postado, principalmente no Instagram, né? A gente sabe que muita coisa que é postado lá não é real, não é verdadeiro. É uma vida de aparência, tirando foto de tudo que come. Então, a gente tem que cuidar o que a gente tem se influenciado, né? Pra gente não tentar ser algo que a gente não é, que a gente não foi chamado para ser. Cada pessoa é única, exclusiva e individual. Nós temos a assinatura do nosso Pai. Cada um de nós foi chamado de uma maneira especial para sermos quem Deus quer que nós sejamos, né? Então, às vezes você olha aquela foto perfeita, né, no Instagram, de viagens perfeitas, e você tenta, às vezes, se comparar a tua medida com essa medida, né? Aquela influenciadora que acorda 4 horas da manhã, vai correr na rua, faz o devocional, toma banho de água gelada, faz não sei o que, aquele ritual todo, né? Que às vezes é impossível caber na nossa rotina diária, nós que somos mulheres que... eu, por exemplo, tenho 3 filhas. Então, impossível dormir antes das 10 horas da noite, 11 horas da noite, eu ainda tô acordada, muita coisa ainda para fazer dentro de casa, aquela vida real mesmo, né? Então, não tem como eu me comparar com uma pessoa que acorde esse horário. Tem pessoas que têm a sua rotina e tá tudo bem, cada um, não me entenda mal, né? Não tô falando que seria impossível, mas que não é real para todos, que a medida não é igual para todos. Cada um tem uma medida, cada um é especial do jeito que é, né? Cada mulher, ela vai achar a sua identidade em Deus de uma maneira especial, mas assim, verdadeira, né? Que a gente possa buscar o que é verdadeiro, o que é puro, o que é sincero, aquilo que Deus nos chamou para ser. Que nós possamos buscar a realidade em nós. Qual é a minha realidade hoje? O que eu estou vivendo hoje que eu posso trazer para essa realidade da minha vida? O que é realmente importante para Deus que eu faça? O que Deus quer que eu faça nesse momento? Porque Jesus ele nos chamou para ter uma vida de liberdade. Nós fomos chamadas para ter uma vida de liberdade. E essa vida de liberdade, ela não tem rótulos.
comparações, ela não tem regras impostas por outras pessoas. Não é o certo a gente procurar em alguém o que nós devemos fazer. Não. Nós temos que trazer para a nossa vida hoje uma rotina leve, uma coisa agradável. E nem eu vejo muitas mulheres botando mesa posta. Eu acho lindo. Mas infelizmente hoje não é minha realidade, pela minha rotina ser mais corrida, né? Eu curso 2 faculdades, tenho 3 crianças, então não é a minha realidade hoje ter esse tempo, né, para estar fazendo de repente essas coisas. Então, o que cabe à minha realidade hoje de trazer boas memórias afetivas para minha filha. Então, um momento que cabe de eu ter um tempo de qualidade, o que eu posso trazer para minha realidade que vai trazer memórias boas, vai ter atitudes de uma mulher virtuosa dentro da minha realidade, que eu vou poder passar mais tempo com minhas filhas, com meu marido, que eu posso trazer um momento leve, agradável, sem ser uma coisa tão forçada, né? Que não é a minha realidade, não é o meu jeito de ser, entende? Muitas vezes eu me culpava por achar que eu não cabia dentro dessa régua de outras pessoas. Entende? Ai, a minha casa não é perfeita, porque eu não consigo botar a mesa posta todos os dias na hora do almoço. Eu não consigo fazer igual é rotulado para ser feito com uma mulher virtuosa, né? Vou acordar às 7, mas aí já não dá mais tempo de eu fazer essas coisas, eu tô perdendo tempo. E não é verdade. Nós precisamos trazer para nossa vida hoje a minha realidade. Minha realidade é o quê? 20 minutos de exercício no dia? Beleza, eu vou fazer 20 minutos, sem culpa, sem pressão, e uma vida leve em Cristo, né? Conseguir o que está no meu alcance hoje, de fazer hoje pela minha casa e pela minha família. Há uma alimentação mais saudável para minha família. O que seria, o que caberia hoje na minha rotina? Ah, minha rotina eu posso preparar alguma coisa, deixar 2 dias antes, antecipar, né? E assim e trazendo o que é possível, o que é real, para não virar frustração, não virar algo impossível e não virar uma vida de aparência, né? De eu arrumar ali só para tirar uma foto bonita para dizer que eu fiz, para dizer que eu caibo dentro dessa realidade, porque o que acontece muitas vezes hoje em dia é isso, as mulheres quererem caber dentro dessa realidade, essa realidade que não é real, que ela é uma realidade virtual, que é uma realidade que é imposta pelas mulheres, para as mulheres, né? Nós como mulheres, nós deveríamos nos apoiar mais umas às outras. Nós como mulheres, nós deveríamos não julgar umas às outras, mas sim apoiar, que é o que realmente as mulheres estão precisando hoje em dia para ter uma mente saudável, ter uma vida saudável, né? Sem cobrança, uma vida leve, para que a gente tenha mais tempo para buscar a Deus, para viver em plenitude no Espírito Santo. Coisas que a gente não deve carregar aquele peso daquela cobrança que o mundo impõe, né? Ah, a mulher precisa trabalhar fora, ela precisa ler tantos livros por mês e toda essa cobrança que é imposto, né? Então, cada um vai examinar a sua realidade e ver o que cabe a estar fazendo, né? Eu, por exemplo, eu decidi que eu vou postar o que eu, no caso do Instagram, né? Vou postar o que eu vivo na minha casa hoje. Não uma coisa para os outros aparecer, porque às vezes, muitas vezes eu deixei de colocar lá um devocional, alguma coisa, porque não tava a mesa tão enfeitada, tão bonito como tem que ser, aqueles rótulos, aquela coisa toda, né? Então a gente precisa voltar mais pro que é real. A gente precisa voltar mais pro que é possível a gente tá fazendo. Porque o impossível a gente não vai conseguir alcançar, né? E parar de se comparar umas com as outras. Nós, como mulheres, nós deveremos ter referência, mas analisar bem o que está sendo influenciado através da vida daquela pessoa, né? Porque a pessoa, quando ela é uma pessoa verdadeiramente cristã, que ela é uma mulher virtuosa mesmo, não é a aparência que vai dizer, mas sim os frutos. Quais são os frutos que essa pessoa está produzindo? Nós precisamos saber. Às vezes a gente tem um rótulo de cristão, vestidos lindos, aquela coisa assim, laço no cabelo, aquela coisa romântica linda, não quer dizer que a pessoa tem uma vida com Deus sincera, né? Então, nada contra mulheres que usam vestido, eu acho lindo, maravilhoso, mas infelizmente não cabe na minha rotina, no meu dia a dia, não é uma coisa que eu gosto, que eu me sinta bem. Muitas vezes fui julgada por isso também. E não me importo, porque Deus conhece o meu coração.
e sabe, né, o que que cabe a mim ou não. Claro que a gente não vai ser uma mulher que vai vulgarizar, mas a gente, como cristão, a gente tem que ter modéstia, tem que ter princípios, valores. E esses valores, ele vem de dentro, ele sai de dentro para fora. É, tem uma palavra que fala sobre isso. O que a boca fala é porque o coração está cheio. Então, só vai sair atitudes, palavras do que o nosso coração está cheio. Então, a gente tem que analisar hoje em dia e ver o que realmente vale a pena. Vale a pena eu perder o meu tempo consumindo tanto conteúdo assim que não vai edificar em nada, que vai às vezes até me frustrar e eu vou acabar me cobrando cada vez mais e não vou conseguir nunca alcançar aquele patamar. Porque infelizmente aquele patamar que está sendo mostrado ali, muitas vezes ele não é real. É uma aparência só, para uma foto ou para um vídeo. Então, gente, hoje eu quero fazer esse movimento de levantar mulheres que estão buscando realmente, verdadeiramente, serem verdadeiras adoradoras de Cristo. Hoje eu quero levantar uma comunidade com vocês de mulheres que realmente se importam com a adoração verdadeira a Deus, a adoração genuína, com uma vida de adoração. Que a adoração ela não é feita uma vez na semana, mas que a gente possa entender que a nossa vida ela é uma adoração a Deus, né? E que a gente possa levantar esse movimento de mulheres que se apoiam, mulheres que intercedem umas pelas outras, mulheres que entendem o seu lugar, a sua identidade no Pai, mulheres que entendem quem elas são, qual é o propósito da vida delas, né? Então que a gente possa reconhecer o nosso propósito e buscar em Cristo a nossa identidade, porque nós fomos feitas para ter essa liberdade em Cristo. Nós não fomos feitas para viver o rótulo do que as pessoas falam que nós somos, né? Esses rótulos eles precisam ser desfeitos, rótulos humanos, rótulos que pessoas nos colocaram, né? Nós precisamos tirar esse pensamento de medo, esse pensamento de culpa, esse pensamento de cobrança, tudo isso que é imposto em nossas vidas, né? Nós precisamos abandonar esse passado para que algo novo comece a tomar conta da nossa vida, para que haja um transbordar de vinho novo, para que haja cura, para que haja a verdadeira libertação, a verdadeira busca e a renúncia, né? Porque viver com Cristo é uma vida de renúncia. É uma vida que a gente perde tudo, mas a gente está ganhando tudo. Eu, por exemplo, né? Eu muitas vezes eu renunciei trabalho, estudos, coisas que eu, particulares minha. Quando as minhas filhas eram pequenas, eu renunciei por amor à vida delas, por entender que era fundamental eu estar do lado delas. Eu não tinha rede de apoio, né, para cuidar, então eu não quis colocar em creche muito nova. E graças a Deus, assim, eu tinha o apoio do meu marido, porque ele trabalhava, sempre trabalhou fora, e ele conseguia manter a nossa necessidade, né? Então a gente entrou nesse acordo que eu iria ficar em casa para suprir esse tempo, né? Para que elas pudessem ter um crescimento saudável, um crescimento mental, espiritual, um crescimento como mulheres de valores. Hoje a minha filha mais velha já tem 15 anos e eu entendo que muita coisa foi importante eu estar perto dela e da minha outra filha também, né? Agora eu tenho uma mais nova também de 5 anos e a do meio tem 13 anos. Foi bem fundamental eu estar junto com elas nesse processo. Esse processo que elas estavam formando o caráter, a identidade delas, né? Foi bem fundamental para hoje elas terem o valor dentro delas, o valor e o entendimento que elas têm. O que acontece hoje? As amizades, elas influenciam muito. Assim como a gente também, às vezes, acaba sendo influenciado por pessoas, que nós somos mulheres adultas, cristãs, e muitas vezes somos influenciadas por outras pessoas, né? Imagina as nossas filhas, né, na fase de criança e adolescência. Quantas vezes elas não são contaminadas com pensamentos que não era para ter. É importante a mãe estar presente nessa fase. Mesmo que trabalhe fora, dá aquela atenção que o filho precisa, sabe? No momento que está com o filho, entender o que ele está passando, se importar com o sentimento dele, querer saber, né? O que está acontecendo na vida dele. Então hoje eu quero te encorajar para viver essa liberdade que Cristo te chamou para viver, para ser essa mulher livre de rótulos, essa mulher livre de preconceitos, livre de influências
livre de aparência, porque nós precisamos ser de verdade e não somente de aparência. Quando nós entendemos o valor de Deus em nós, nós vivemos uma vida sem máscaras, uma vida sem aparência, porque nós podemos entender o que o amor de Deus faz nas nossas vidas. Jesus, ele ama quem você é e não quem você finge ser. Então, não vai existir uma mãe perfeita, uma esposa perfeita, uma mulher perfeita, mas sim uma mulher que está procurando a perfeição, está procurando melhorias, né, edificação, ela está procurando crescimento. O que uma mulher virtuosa faz? Ela procura, de repente até com os erros dela, né, corrigir e continuar em crescimento. Ela procura melhorar em todas as áreas da vida dela, ter um crescimento verdadeiro, né, um crescimento genuíno. Assim, ó, o Senhor, ele não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, qual é a intenção do nosso coração? O que o nosso coração hoje está voltado, né? Para uma vida de aparência, do que vão pensar de quem nós somos? Ou de quem realmente somos em Cristo? Que a nossa identidade esteja firmada em Cristo verdadeiramente, em quem nós nascemos para ser, né? Em quem Ele nos chamou para ser, filhas amadas, né? Hoje eu te encorajo a se olhar no espelho e falar: eu sou filha amada, eu sou perdoada, eu sou uma pessoa querida, paciente. Falar todos os frutos que o Espírito Santo tem, né? Que você declare sobre a sua vida hoje e que você entenda que você foi chamada para viver esse amor de Deus na sua vida. Eu vou compartilhar com vocês que está escrito lá em Mateus 23, 27. Abra sua Bíblia aí junto comigo. Ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas, porque sois parecido aos túmulos caiados, com bela aparência por fora, mas por dentro estão cheios de ossos mortos e toda espécie de imundície. Então, o que nós estamos vivendo hoje nas nossas vidas? O que nós estamos vivendo hoje nas nossas vidas, né? Estamos vivendo uma aparência linda, bonita, e por dentro estamos como mortos? É isso que Jesus tem falado, né? Que a gente venha despertar. Porque aqueles fariseus, a aparência deles, antigamente, era aqueles homens que oravam de pé nas sinagogas, que faziam coisas que, para aparência, né? Que dava pro pobre, pro órfão, para todo mundo ver, na frente de todo mundo. Tudo era por aparência, jejuavam por aparência, oravam por aparência. E o que nós temos feito hoje, né? Será que nós estamos vivendo como essa geração quando Jesus veio? Será que quando Jesus voltar, ele vai encontrar nós assim dessa maneira, sem fé, vivendo uma vida de aparência? Será que Jesus vai nos achar dessa maneira? Minha oração é para que você desperte hoje, que você não viva uma vida de aparência, uma vida que os outros querem que você viva, uma vida para agradar as pessoas, uma vida para mostrar o que você não é. Né? Que você venha viver uma vida verdadeiramente com Cristo, uma vida restituída verdadeiramente, que você permita Deus entrar lá no mais profundo, lá onde você precisa liberar perdão, precisa renunciar, naquele lugar que ninguém mais sabe, que ninguém mais vê, que você permita que o Senhor entre lá dentro e possa mudar essa situação, para que hoje a tua vida seja alcançada, para que hoje você viva uma vida livre, uma vida liberta, uma vida sem peso, uma vida na graça de Jesus, que foi para isso que ele nos chamou. Lá em Gálatas 1:10 também fala assim, ó: porventura procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Então, que a gente pare de buscar essa perfeição que não existe. Que a gente pare hoje de tentar agradar as pessoas com a nossa aparência. Viver uma vida que não existe, uma vida de aparência, só para se promover, né? Só para aparecer. Mas que a gente pare com isso hoje. Que a gente busque agradar o Senhor de verdade. Nós, como mulheres cristãs, mulheres que buscam viver o Evangelho, nós precisamos viver uma vida em espírito e em verdade, uma vida de adoração, uma vida verdadeira, com atitudes, não somente com palavras, uma vida de atitudes,
que quando a gente vê alguém precisando, a gente possa estender a mão de verdade, que não seja aquela pessoa que faz as coisas buscando um interesse ou buscando aparecer, né? Que a gente possa de verdade mesmo viver aquela vida sincera, aquela vida de busca verdadeira, de renúncia, né? Então, era sobre isso que eu queria falar, né? E a nossa realidade nos dias atuais, né? Que a gente venha despertar para tudo aquilo que a gente está consumindo. Que a gente pare hoje, comece a tirar, a limpar o nosso Instagram, limpar Facebook e diminuir o tempo também que fica ali, né? Que sejam coisas só para edificar mesmo e cuidar bem a voz de quem nós estamos ouvindo, quem nós estamos seguindo, pessoas que nós estamos ali às vezes sendo influenciadas diariamente, porque tudo que a gente vê ali é uma influência na nossa vida. Então que hoje a gente não venha tentar ter uma vida parecida com a dessas pessoas para agradar pessoas, né? Que a gente possa buscar a nossa verdadeira essência, o verdadeiro evangelho, o puro evangelho de Cristo, porque Jesus ele se entregou por amor. E o único mandamento que ele deixou para nós nessa terra foi amar uns aos outros, que a gente possa amar ele de verdade, porque ele nos amou e ele foi até o final, né? Ele foi até o final da cruz. Ele se entregou por nós. Antes mesmo de nós nascer, ele já nos amava. Que a gente venha valorizar esse amor e ser gratos por tudo que ele fez por nós lá na cruz. Que hoje a gente seja mulheres cheias de graça, que a gente possa ter uma vida realmente abençoada, uma vida cheia de Deus, uma vida cheia de frutos do Espírito Santo. Que a gente possa viver isso verdadeiramente. Porque esse é o verdadeiro evangelho, né? E é isso, meninas, que vocês continuem aqui assistindo o vídeo, se esse vídeo realmente edificou, né? Se você gostou desse conteúdo, que você venha caminhar junto comigo, que nós possamos aqui a nos edificar umas às outras, né? Se você puder, se inscreve aí no canal, compartilha esse vídeo e que a gente possa crescer juntas, né? Na mesma fé, na mesma unidade em Cristo Jesus.